Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Neto aqui na área. A gente vai conversar hoje sobre o tema das demissões coletivas, demissões em massas ou demissões coletivas. Vem comigo. Bom, demissões coletivas, demissões em massas, demissões plurimas. Vamos entender um pouco mais de cada conceito desse, cada detalhezinho desse. Demissões individuais, né? Várias demissões individuais. Como é que a gente entende esse assunto? Primeira coisa que a gente precisa falar é que esse assunto está no artigo 477A da CLT. Só temos um artigo da CLT falando sobre esse temazinho da máxima importância, porque sofreu bastante reforma esse assunto, principalmente com a reforma trabalhista agora em 2017 para cá. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho disso. Primeira coisa é a gente entender, a gente não tem nenhum, embora tenhamos um artigo 477A falando de demissão pluriма, demissão coletiva e tal, mas nós não temos um artigo explicando o conceito de cada coisa disso. Demissão coletiva, ela é o conceito, acho que mais palpável, mais acessível, tradicionalmente para todo mundo. Mas demissões, várias demissões individuais, tem a ver com o quê? Tem a ver com aquela ideia de ter mais de uma pessoa demitida, pessoa essa determinada, cada um por seus motivos, e haver o seu desligamento, tá? A rigor, totalmente possível, né? Totalmente plausível esse desligamento. Demissão já plurima, ela tem uma outra característica. Demissão plurima, quando há uma demissão, desligamento, por pessoas que estão conectadas pelo mesmo fato. Mais de uma pessoa que estão conectadas pelo mesmo fato, pela mesma razão, pela mesma lógica, e que são sujeitos determináveis também. Já o conceito de demissão em massa ou demissão coletiva traduz uma outra ideia, uma nuance um pouquinho diferente. Tem aquela noção de uma demissão por setor, por empresa, por grupo, mas que a gente não consegue determinar mesmo a quem são aquelas pessoas que estão sendo demitidas. Ou seja, a gente tem um processo muito mais não determináveis, não identificáveis dos sujeitos que estão sendo demitidos, tá? Agora, é importante a gente dizer que tanto na demissão coletiva, na demissão plurima, na demissão com mais de uma pessoa, o efeito deletério, a consequência dos desligamentos coletivos, dos desligamentos em grupos, eles são muito grandes. Porque num país, quando a gente analisa socialmente a ideia do contrato de trabalho, da carreira, da profissão, do valor social do trabalho, inclusive não de forma diferente, né? A Constituição Federal Brasileira, no artigo 1º lá da CF, inciso 3, inciso 4, coloca lá os princípios de valores sociais do trabalho, os princípios de dignidade humana. A Constituição Federal preserva, assim como todo o sistema jurídico brasileiro, a ideia de que o trabalho humano é a via de crescimento, de desenvolvimento, de atingimento da dignidade, de obtenção, de emancipação e por aí vai. Então, quando a gente tem um sistema, uma lei, como a CLT tem agora, pós-reforma trabalhista, tá? O 477A, que liberaliza, enfim, facilita o desligamento coletivo, evidentemente que isso pode estar sendo pior para a sociedade, indo na contramão do que a Constituição Federal ou até do que o sistema jurídico brasileiro socialmente visa proteger. Então, um contrato de trabalho, ele não serve somente à relação individual patrão-empregado. O estudo mais abalizado social é que pelo menos 3 pessoas são beneficiadas diretamente ali em função de uma relação contratual trabalhista. Então, quando o sistema vem e permite que os desligamentos coletivos possam ocorrer de maneira muito flexível, muitas das vezes eu estou caminhando em desfavor do que socialmente seria interessante para proteger a relação
de produção em relação de desenvolvimento. Então, da mesma forma que a Constituição Federal prevê lá no artigo 1º esses valores, ela também prevê, evidentemente, os valores de livre iniciativa, né, dos patrões, né, dos investidores, né, estabelecer, contratar, enfim, ter sua propriedade privada, ter suas relações privadas. Então, acaba que há um choque aí, um pouco de direitos fundamentais, de pretensões fundamentais, e que, evidentemente, uma hora isso a justiça tem que resolver. E foi assim que esse assunto foi resolvido até o presente momento. Então, a CLT originária, o 477 da CLT originária, 477A, previa que para que tivesse a despedida plurima ou despedida coletiva, teria que ter a negociação prévia com os sindicatos teriam que autorizar. E aí, durante muito tempo, a classe patronal, né, os empregadores, alegavam que isso engessava um pouco a disponibilidade contratual, né, ou seja, dizia que feria um pouquinho aqui, ó, a intervenção no domínio econômico, aqui havia uma intervenção maior, e depois isso foi sendo desconstruído, essa ideia de que precisava de uma autorização prévia dos sindicatos. Primeiro caso que a gente vai falar dessa desconstrução é o famoso caso Embraer, caso em 2009, isso surge em 2009, na crise da aviação, que se buscou, a empresa Embraer buscou a liberalidade de poder demitir em massa mais de 4.000 trabalhadores. Isso chegou na justiça e já ali naquele momento, antes da reforma trabalhista, a reforma de 2017, a gente já tem uma mudança de postura na jurisprudência, no sentido de não exigir a autorização prévia. Exigia, sim, uma intervenção prévia dos sindicatos, mas não necessariamente que isso fosse uma autorização. Ou seja, me parecia que a jurisprudência ali já começava a fragilizar e a enfraquecer muito mais essa disponibilidade do desligamento coletivo sem nenhum embaraço. Isso, pouco a pouco, vai se avolumando quando tem a reforma trabalhista, né? A reforma de 2017, e aí a reforma ela muda o conteúdo aí do 477A, no sentido de passar autorizando, passar liberalizando, né, que sem nenhuma autorização prévia pudesse demitir de forma coletiva, plurima, em massa, sem nenhum problema. E aí é quando surge todo esse problema que a gente está discutindo aqui hoje, tá bom? Bom, mas a reforma em 2017 trouxe isso, e evidentemente esse caso Embraer depois ele seguiu adiante, e já em 2022 a gente vai ter um tema, dentro desse caso Embraer, a gente vai ter um tema 638 do STF. Quando eu digo tema, estou falando tema de repercussão geral. Professor, o que é tema de repercussão geral? Seguinte, pessoal, a gente tem cada vez mais no sistema jurídico, e não só direito do trabalho, qualquer matéria, a influência dos sistemas de precedente, que é um sistema muito mais utilizado no Brasil, da emenda 45 de 2004 para cá, muito mais com a vinda do CPC de 2015, e cada vez mais todas as matérias vêm sendo influenciadas pelos lead cases, pelos casos de referência. Então, esse caso de referência aqui da Embraer, que nasce lá em 2009 e fim desse debate lá em 22, com o tema 638 do STF, deliberou um pouco mais, definiu um pouco mais sobre o conteúdo do 477A da CLT, permitindo que sim, fosse possível desligamento em massa, plurimo, coletivo, como nas formas que eu expliquei agora há pouco, sem a necessária autorização prévia sindical, entretanto, exigindo a intervenção sindical. E aí você vai falar, professor, parece contraditório, né? Exige a participação do sindicato, mas ao mesmo tempo não exige que ele autorize previamente, é isso mesmo? É isso mesmo. E aí, o
que a gente pode entender bem? Isso pode ser uma grande pegadinha de primeira fase, de segunda fase, principalmente segunda fase, e por isso que estou gravando esse vídeo para que você fique atento nisso. Inclusive, se o seu material de segunda fase não tem lá debaixo do 477A, seu material da sua CLT organizada, a qual você usa, se você não tem lá embaixo no 477A essa informação, eu já peço que você coloque a lápis essa informação, faça uma remissão simples, colocando tema STF 638. E aí você vai lembrar exatamente isso que eu estou te falando, que o 477A tem que ser lido à luz do tema 638 da STF, que diz que não precisa da autorização prévia para o desligamento em massa, entretanto, precisa da intervenção sindical para o desligamento em massa. Professor, o senhor quer dizer que essa intervenção sindical é o quê? Um diálogo mínimo com o sindicato. É um diálogo mínimo com o sindicato. Agora, o sindicato, ele não precisa, não tem esse poder mais como tinha antes de 2017, de obstacular o desligamento em massa previamente. Antes de 2017, o sindicato falava, não concordo, não poderia demitir em massa. Agora, se o sindicato falar, não concordo, a empresa, o empresário pode ainda assim demitir em massa, mas evidentemente que o sindicato também pode mover alguma medida, ação civil pública, enfim, qualquer das ações correlatas do direito coletivo, das relações coletivas, e ele pode ir para o judiciário tentar questionar. Mas a autorização prévia não é mais exigência legal, embora tenha que ter a sua intervenção dentro desse processo. Tá bom? Esse é um entendimento que a Suprema Corte Brasileira tentou dar para corrigir essa distorção mais liberalizante que a reforma trabalhista trouxe. Isso vai muito no sentido de convenções internacionais da OIT e muito no sentido das interpretações sistemáticas da Constituição Federal. Tá bom? Forte abraço para você. Parabéns que ficou até o final desse vídeo, né? Conteúdo pra caramba. Um simples tema, a gente desdobra pra caramba, mas siga em frente. Força aí na luta que vale a pena, tá bom? Abração!